Você, do digital, que vende serviço, quantas reuniões de venda você faz por mês? Qual a desculpa que você dá hoje para não fazer mais de 100 reuniões? Porque vai ser desculpa. Se eu te falar que tráfego não é o problema, o cara que tá aqui com a gente faz 250 reuniões de venda por mês sem R$1 de tráfego. Será que é verdade? Vamos descobrir aqui hoje. Rod Vicente. Ô, meu irmão, obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos de volta aqui no Adscast. Bom demais, bora trocar uma ideia sobre isso daí, sobre orgânico, funis e tudo mais. Coisa cara, boa. Vamos começar nesse tema que é muito forte, cara. Porra, 250... É que assim, falar 250 reuniões de vendas sem tráfego parece, pô, tá fácil. É. E não é bem assim. Não, é difícil, Tem toda uma estratégia por trás de criação de conteúdo. Não é só existir. Exato. Porque assim, quem te conhece há mais tempo vê que você rodou por várias áreas. Aham. E hoje você encontrou um caminho bem legal que você tá surfando muito bem, cara. Eu queria que você falasse dessa transição, pô, de sair do cara do digital, de gestor de tráfego, de falar com essa galerinha, pro cara que é hoje, falando de família, de Deus, e surfando uma onda, vendendo mais do que nunca, mais caro. Cara, conta pra gente como que foi essa transição até a gente chegar nas 250 reuniões por mês sem... A parte técnica, quando eu chegar no como eu gero as 250, e eu falei 250 aqui porque, assim, o pior mês foram 251. Então, assim, 250 mais. Teve mês com mais de 350 reuniões. Pô, então, assim, loucura. O que a gente tá conseguindo. Nem eu imaginava que isso era possível, tá, gente? Eu vou ser muito sincero com vocês aqui, tá? Eu descobri um jeito de fazer no meio do caminho. Mas, começando, né, na parte mais importante, é justamente o que você falou. Todo mundo, principalmente, provavelmente a audiência do Adscast me conhece muito por tráfego pago, gestores de tráfego e tudo mais. Só que aquele lá não era o Rodrigo, aquele lá era o personagem. Tá entendendo? Não que não era o tema que eu dominava e tudo mais. O que eu tô falando é o seguinte: eu era um cara do offline, eu era um cara família. Por quem me conhece pessoalmente, o Léo já esteve comigo e tal. Eu sou o cara que a galera tá vendo no Instagram hoje. Só que de 2020 até 2024, a gente viveu um fenômeno no digital que é onde era você precisava vestir um personagem pra vender. Não deixando de ser você, mas encaixando você numa sequência de copy, numa sequência de... Tá ligado? Você tá ligado. Galera do digital aqui não precisa ficar dando detalhes sobre isso, não. E aí eu sinto que, assim, hoje eu sou eu na internet, entendeu? E quando você... Uma coisa que o Davi Ribas trouxe pra mim, quando eu fui mentorado por ele em 2024, é torna-te quem tu és. Cara, essa frase dele pra mim é poderosíssima, porque eu falei, cara, é isso. Eu demorei 1 ano pra entender essa frase. Depois que eu fui mentorado por ele, foi 1 ano depois que eu fui entender o real significado dessa palavra. E eu digo que hoje eu tô 100% na minha frequência, tipo... Vamos fazer uma pausa aqui. Bora. Porque é legal isso que você trouxe, muito foda. Mas eu queria entender... Porque assim, ser você... Legal. Boa. Mas não é simplesmente, beleza, vou ser eu. Eu liguei a câmera. Não, você é intencional. Você sabe total, o que você tá fazendo, mesmo sendo você. Exato. Você tem um caminho, você tem algo que você queira falar, um roteiro. Porque assim, como que uma pessoa X, o Fernando tá ali e quer fazer também. Ele consegue ser ele mesmo, mas intencionalmente falando com a pessoa certa. Porque tem uma grande diferença. Tem, total. Mas vamos lá, ó. A primeira coisa, o Instagram não é um canal de venda, ele é um canal de mídia. Então você tem que tratar ele como tal. Todo canal de mídia, ele é planejado em cima do o que a audiência quer ver. Só que eu quero somar quem eu sou. Então esse é o ouro do conteúdo. O ouro do conteúdo é aquilo que você é e que o seu cliente gosta de assistir, ou quer ver, ou aspira a ser. Beleza? Então vamos lá. Quando você pega pra falar sobre casamento. Casamento hoje é um tema que aparece muito nas minhas redes sociais. É uma coisa que eu sou, que eu vivo. Eu estudo sobre casamento com a minha esposa. A gente estuda junto sobre esse assunto. A gente busca sempre entender. O povo casa, tipo assim, casei e acabou. Agora eu não preciso mais voltar nesse assunto. Não, casamento é todo dia. Então você tem que estudar sobre casamento. Você tem que entender sobre o casamento à luz daquilo que faz sentido pra você, que no meu caso é a Bíblia. Aí vamos lá. Se eu sou isso, e uma grande parcela dos meus clientes também ou pelo menos aspira a ser uma pessoa bem casada, concorda comigo que se eu estou fazendo um programa de TV no meu canal de mídia sobre aquele assunto, eu estou entretendo, edificando ou informando a minha audiência? Essa é a parada. Essa é a intencionalidade por trás do meu conteúdo. É quando eu pego a minha forma de comunicar, o que eu acredito e o que eu vivo, vejo o que tem de igual no meu cliente, no que ele aspira a ser, e eu transformo aquilo ali num tema. Porque eu ganho a mídia. Vou dar um exemplo muito doido aqui, que é tipo assim...
Como que funciona um programa de TV na Globo, certo? Ele tem um programa e tem as pausas comerciais, correto? A pausa comercial tradicional, ela interrompe o programa. O meu não, o programa inteiro acontece. A pausa comercial, ela é intencional. Alguma vez você já foi atrás de assistir um comercial? Não, mas o meu cliente, ele vai, porque ele fala, nossa, gostei desse cara. Aí ele clica no meu perfil. Bum! Aquela é a primeira comercial que ele recebe. A bio do Instagram. Deixa claro o que eu faço. Então eu não preciso ficar explicando em todo o Reels o que eu vendo. Eu não preciso deixar claro com o que eu trabalho, qual é meu nicho no meu Reels. Porque o cara é inteligente, eu vendo para um cara inteligente. Ele vai abrir, ele vai entender, ele vai falar, nossa, legal, vou seguir. Pronto. E aí começa o que a gente chama de funil de mídia. E aí, vamos lá, vamos falar um pouco sobre funil de mídia. Primeiro, diferenciei canal de venda e canal de mídia. Sim, legal. Funil de mídia, ele é diferente do funil de vendas. O funil de vendas, ele é atrair, converter, relacionar, vender. Padrão, ele é muito linear. Tipo, se eu virar pra você e falar assim, eu vendo... A pergunta que vem na cara da galera aqui agora é, mas onde tá o link? Que hora que é o pitch? Que hora que é o CTA? Você faz um CTA no Story? Não é essa a pergunta correta. A pergunta correta é, quanto tempo de tela eu consigo o cara fazer comigo? Essa é a pergunta. Quanto tempo de tela? Por quê? Ele me descobre... Às vezes a mulher dele manda um vídeo dele pra ele, né? Aqui, ó, amor, vê esse cara aqui. Aí ele nem gosta de mim. Ele fala, esse cara arrogante, ou sei lá, qualquer coisa. Pode ser que ele não goste de mim. Só que o algoritmo faz remarketing. Cara, o algoritmo faz remarketing. Então, ele vai começar a ver outros vídeos meus que são os mais técnicos hoje, que representam 20% do meu conteúdo. São conteúdos que situam mais o meu cliente naquilo que eu trabalho, né? Que é construção de marketing de conteúdo para empresários, né? Transformar empresários em empresários criadores de conteúdo. Então, ele vai... E aí ele fala, nossa, que interessante esse cara. Aí ele começa a me seguir. Ele toma a decisão, não pelo vídeo que a mulher mandou. Só que olha como é o avanço. Ele vai assistindo mais. Ele vai ganhando tempo de tela. Então, ele conhece. Aí ele gosta, aí chega um ponto onde ele confia. Conhece, acompanha, gosta, confia. Quando ele confia em mim, acabou. Eu sou a referência dele. Eu já tive cliente que mandou mensagem pra mim falando assim, ouvi um anúncio de marketing digital aqui e lembrei de fechar com você. Por quê? Porque a referência de marketing digital dele sou eu. Entendeu a parada? Total. Então eu ganho tempo de tela com esse cara aqui. Então todo o jogo de quando a gente fala aqui gerais, centenas de calls de vendas ali e tal, começa na construção da grande audiência. Hoje, eu não sei que dia que isso aqui vai ao ar, né? Mas a gente tá no final de março de 2026. Eu tô crescendo quase 2.000 seguidores por dia no meu perfil, organicamente. Lá pelo Social Blade o pessoal consegue aferir essa informação. Se eu tenho esse número de pessoas grandes chegando, e óbvio que não é todo mundo qualificado e nem precisa ser, nem no tráfego é. Sim. Tu bota a segmentação, hoje o Meta, tu bota a segmentação do jeito que você quer lá, você pode descrever o teu cliente ideal e você vai ter de 8 a 15% de lead qualificado. É isso, esse é o número normal. Eu já rodei 100 pau de tráfego mês para atestar que essa é a realidade. No orgânico, a realidade é a mesma. A diferença é que eu não pago por aquele lead. Não, se a gente falar que você recebe 1% qualificado, porra, 1% de 2.000, todo dia vai todo entrar, dia, é muita gente, velho. É 20, né? É 20 pessoas qualificadas. Exato. E a média é de 50 a 200. 50 a 200. Aí como que eu identifico qualificação no Instagram, né? Mas aí eu vou deixar essa parte mais técnica para mais para frente. Aí vamos lá, continuando a construção do canal de mídia. Aí beleza. Você entende quais são as coisas que você é e que a tua audiência quer ter. Então vamos lá. Como extrair o ouro do conteúdo de você. Aquilo que tu é e aquilo que teu potencial cliente assiste. E aí você vai escrever num caderninho que você vai chamar de caderninho dos valores. Quem é casado de casa aí, melhor ainda, faz isso junto com a tua esposa. Ou mulher, faz junto com o teu marido. Você senta com papel e caneta e você vai escrever os seus valores. Casamento é um valor. Por exemplo, o casamento é um valor pra mim. Beleza. O que eu penso sobre casamento? Amor, o que você pensa sobre casamento? E conversa. Gasta 10 minutos falando sobre aquele assunto, aprofunda, questiona. O que você não entende, o que você precisa estudar e vai, anotando. Você vai ter o quê? O seu caderninho de valores com descrições do que você acredita sobre aqueles temas. Teu conteúdo tá ali, tá todo ali. Esse é o conteúdo que a gente chama de essência autêntica, que é o conteúdo baseado na autenticidade da pessoa, que é o que vai furar a bolha e o que vai crescer, beleza? Você não precisa parar de fazer o teu conteúdo técnico, você precisa adicionar o conteúdo autêntico ali dentro, porque ele que vai elevar o teu algoritmo. Então, por exemplo, semana passada eu viralizei um vídeo falando sobre brincar com os filhos. Que eu botei o desenho da Blue, não sei se vocês já viram esse desenho, quem tem criança sabe que desenho é esse. Que é um desenho que ele traz uma interação entre pai e filho, né? Onde o pai brinca com o filho, que a gente não vê isso em desenho. Em desenho, geralmente, a gente vê a criança brincando com outra criança, né? Então, essa é foi a virada de chave ali, porque esse vídeo deu 800 mil visualizações. Ele vai vender pra mim? Não. Só que
ele eleva todos os meus outros posts. Os que iam ter 8 mil, 9 mil views vão passar a ter 25, 30 por conta de quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além disso, ele também vai me trazer pessoas que vão me conhecer, seguir. Esse vídeo, 800 mil, ele me deu quase os 4 mil, 4.500 seguidores, esse vídeo. Então, esse cara que tá me seguindo, ele provavelmente ele é pai. E, cara, se o cara é pai, a probabilidade dele não ser completamente liso já é um pouco maior. Você entendeu? Sim. Você já qualifica. Por que a galera aqui da ostentação tem tanto pobre seguindo? Porque qual que é o objeto de desejo do pobre? É dinheiro. Qual que é o objeto de desejo do rico? Família. Entendeu? Então, assim, é por isso que, assim, grandes pessoas, grandes nomes, como, sei lá, a Virgínia, por exemplo, ela dá uma forçada de família porque ela sabe que o Brasil gosta de família. Independente, a gente viveu um bom tempo de PT.